Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, nessa manhã eu quero, como neurologista e psicanalista e infectologista espiritual, entrar na segunda parte dessa infecciosidade, que também, como tema, é a indução, não é a unção espiritual. E tudo isso é por causa da arrogância de interesse, dessa deformidade, desse comportamento humano, e que ficam reféns dentro dessa situação e achando que podem usar Deus como eles querem, na hora que eles querem, para o que eles querem, né? E aí, na realidade, a indução não é unção, porque induzir é um processo de ação e efeito que são raciocínio que serve para o indício, eu vou dizer, patenteado para chegar à sua causa objetiva, e ataca objetivamente esse psicológico, que eles ficam fragilizados e definindo. Ficam nos seus aprisionamentos indutórios para não agirem racionalizadamente, e acorrentados ficam emocionalmente. E existem atitudes na realidade cristianizada e existe atitude luciferianizada. Por que que eu digo isso? Que a unção não é unção. Que a atitude cristianizada, já a unção é uma decisão racional e não emocional. É por isso que Paulo, ele nos ensina sobre obra da carne, fruto do Espírito, dons espirituais, que são porque o homem natural não entende, e ele sabe criticar, não valoriza, banaliza, mas o espiritual discerne tudo, de ninguém é discernido. Então, em primeiro lugar, é não se deixar-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É o que está em Romanos 12, 21. Porque, segundo ponto também, eu posso dizer que a palavra de Deus, ela diz que toda autoridade esteja sujeita, ou melhor, toda alma esteja sujeita a toda autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, as que foram ordenadas por Deus, nós temos que estar sujeita, e é por isso que temos que estar dentro dessa compreensão espiritual. É o que está em Romanos 13, 1. E terceiro ponto, eu posso deixar bem nítido antes de começarmos a ler, portanto, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito. Porque 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se pôs novo. Não somos mais guiados por esse espírito malignizado que o mundo oferece dentro dessa situação que deixa refém, que são indutórias. E é o que diz aqui Romanos capítulo 8, nós estaremos lendo: porquanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito é de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, não só para o físico, mas eternamente o espiritual, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, e Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, e não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Por isso, o discernimento, né? Ser homem espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é a vida e paz. Essa tranquilidade. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porque está guiado pela essa indução luciferianizada, né? Porquanto os que vivem na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus também habita em nós, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então tem que estar coadunado, porque aí você vai entender o que eu vou explicar. Tem que estar nele e viver nele, porque a indução não é unção, é o que Paulo ele se refere aqui, fortalecendo. E 1 Coríntios 2, 4 em diante, ele diz: a minha palavra, a minha pregação, né, não consiste em palavra persuasiva, que são as induções, né? Não consiste em palavra persuasiva, de sabedoria humana ou luciferiana, né, que é essa macumunação espiritual para destronar o agir de Deus no nosso espírito, né? Então ele diz que a sabedoria humana é dentro dessa malignitude, mas em demonstração do Espírito e do poder de quem? De Deus, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, ou indutória, luciferianizadamente falando, né? Mas no poder de Deus. E todos nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, se acabam, se rompem, mas falamos a sabedoria de Deus, oculto em mistério, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. E qual dos príncipes deste mundo conheceu? Porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória, né? Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviu, nem subiu ao coração, ao pensamento humano, né? São as que Deus preparou para o homem, que amam a sua verdade, a sua palavra, não vão estar na continuidade da rebeldia adâmica. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa gloriosa. Porque qual do homem, olha bem, sabe as coisas do homem? Não tem como, senão o próprio homem, né? Senão o Espírito do homem que está nele. E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí é que está. Mas nós não recebemos espírito desse mundo, porque no mundo jaz o maligno, e ele que gerencia todo o sistema planetário, não que Deus perdeu a governabilidade, mas para se cumprir a realidade da palavra de Deus. Porque eu também afirmo às vezes que o mal é o lado bom de Deus para coagir e botar o homem na posição correta. Se ele for de Deus, ele vem, que o homem bom, quem é da luz vem para a luz, mas quem não é da luz não vem, permanece nas trevas, porque a sua obra ela vai ser refletida, as suas ações malignizadas. Então aí diz que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que andássemos, tá? E pudéssemos conhecer os que nos foi dado gratuitamente, anteriormente, por Deus, e as quais também não falamos, não com palavra de sabedoria humana, conforme já é a expressividade, mas com a que o Espírito nos ensina, que é o doutrinamento do Espírito Santo doutrinando o nosso, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí você entende que o homem natural, que é induzido, que é carnal, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem, né? Elas se entendem espiritualmente, e para ele se torna loucura, né? Parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela discerne, entende espiritualmente, mas o que é espiritual, ele entende, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. E porque quem conheceu a mente do Senhor para que o instruísse? Mas nós fomos instruídos, mas nós temos hoje a mente, não só a mente, mas o comportamento que Cristo nos orienta. Por quê? A capacidade disso é o que está aqui no capítulo 12 de Coríntios, que Paulo também ele fala de variedade, de adversidade de dons. E aí, esse comportamento que é induzido pelos dons espirituais. E ele diz que não quer que a gente seja ignorante, como muitos homens natural, que são os carnais. Aí ele bem fala, bem vós sabeis que eram gentil, éramos levados pelos ídolos mudo, conforme era guiado. Era essa indução da idolatria, do que tem boca não fala, tem pés não anda, tem mão não apalpa, e nem sai som algum de sua garganta, e não pode nos conduzir. Mas diz aqui, porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, é maldição, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, essa intimidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas há a manifestação do Espírito que é dada a cada um para o que for útil, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos dentro do chamado têm essa função específica, o Espírito que é dado para essa função, para o que for útil. Por quê? Pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, não a indusória, é do que nós estamos falando, mas dentro da unção, não induzir. Então, a palavra da fé, que é a do firme fundamento de coisas que não se vê, mas são certeza, a nossa convicção, que não nos abala, que aí a gente permanece dentro dessa estrutura, né? Que muitos não entendem, não compreendem. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar, não a indução de manipulação, conforme muitos ficam reféns, né? A outra operação de maravilha, a outro de profecia, a outro dom de discernir espírito, é o que é o prisma, que é o que temos que ter, exercer para o nosso ministério espiritual. E diz que há outra variedade de língua e a outra interpretação. Eu sempre oriento que o poderio de falar em língua, a grosolalia, a língua dos anjos, e há também o poligrotismo, que Deus pode te usar, como foi no dia de Pentecostes, para aquelas pessoas que puderam
e entender e compreender a mensagem que estava sendo dada pelo Espírito de Deus dentro dos seus idiomas. É o caso que muitos não entendem. Eu sei que hoje há muita emocionalidade e aí a pessoa é induzida e acha que está até falando em língua. Porque ele diz que o que fala, Paulo mesmo explica, o que fala em língua, a grosobalha, a língua dos anjos mesmo, ele edifica a si mesmo, não edifica outro, né? Então, às vezes não adianta. Mas, finalizando aqui, o livro de Gálatas, dando continuidade da primeira mensagem, e é o que ele fala para a gente. Versículo 16 em diante do capítulo 5, digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, as vontades da carne, né? Porque é uma guerra, um conflito, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. São os desejos que nós temos que a gente tem que ter o domínio do controle quando deixamos o Espírito de Deus agir no nosso, porque senão a gente fica refém, sim. Que nós somos interesseiros, arrogantes, egoístas, e aí vamos correr atrás, como diz o adágio popular, daquilo que nos interessa, daquilo que nos for útil. Então, aí diz que um se opõe ao outro, mas para não fazer o que queremos, o que é orientado pelo Espírito de Deus. Por quê? Se somos guiados pelo Espírito de Deus, não estamos debaixo dessa lei da malignidade, que é a lei da morte, que é a lei que, quando Adão desobedeceu, passou a todos os homens, né? A morte passou a todos os homens, mas a vida veio através de Jesus Cristo, pela obediência de Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, cumprindo todo o legado, para nos resgatar dessa maldição. Então, por quê? As obras da carne são manifestas, as quais, aí vai dizer prostituição, eu sempre falo que há várias formas de se prostituir. Impureza, muito mais ainda, lascívia, poxa, idolatria, quantas coisas a gente deixa de, como diz o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A gente idolatra muita coisa e se esquece de reconhecer que quem não só nos dá a respiração, as bênçãos, vida eterna, que todos nós fomos chamados para termos a vida eterna, né? E muitos não entendem que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e aí idolatra outras coisas. E dentro dessa feitiçaria, que é a inimizade, que é a emulação que causa a ira, que são as porfias, que é a rebeldia da desobediência, que a iniquidade é como o pecado de feitiçaria e a rebelião é como idolatria, diz a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, né? E essa dissensão que causa a heresia, que o povo mais idólatra, que eu sempre falo, que era o povo de Israel, que adoravam deuses estranhos, que quando o salmista ele se indigna, eleva os meus olhos para o monte, e ele se deparou com vários ídolos, e ele fica estagnado, estarrecido, mas de onde me virá o socorro? Então ele faz uma reflexologia rápida, ele diz, não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará ele ficar sem o fortalecimento dos pés, que é a rocha que hoje nós temos, que é Cristo, que nos fortalece. Então é por isso que muitos talvez não entendem esse salmo quando há indagativa. E o povo de Deus, às vezes, Deus permitia ser coagido, perseguido, escravizado, para que na hora da fragilidade, que a gente sempre fala que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nem todos na sua arrogância, quando estão com dinheiro, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, ele vai reconhecer Deus como Senhor e Salvador. Ele vai fazer isso, mas quando estamos fragilizados, decepcionados, quando estamos fora da nossa arrogância, que não temos domínio mais de nada,
E aí alguns ainda são arrogantes e morrem na sua ignorância. Mas os que reconhecem podem ter oportunidade, como teve aquele ladrão da cruz. Você viu que o outro era arrogante. Tu é o filho de Deus, tira-nos daí. Tu não fez tantas coisas, mas o outro, rapaz, cala a tua boca. Nós temos motivo, razões para estarmos aqui, mas esse homem aí não. E é onde ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não estava falando ali terrenamente, ele estava falando a possessão que ele nos dá dessa legalidade, de reinarmos com ele, né? Se morrermos com ele também reinaremos. É o que diz a palavra de Deus. Então, é aonde que entra o que eu estou falando, essas heresias, essas idolatrias, essas inimizades, essas emulação, que traz essa ira, essa raiva nessa peleja, que é a dissensão da heresia. Bom, você viu que sempre eu também falo que os mais incrédulos que andaram com Jesus foram os discípulos. Aqui fala da inveja, homicídio, e a bebedice e a glutonaria. Eu tenho orientado que a bebedice não é o que tomamos pela boca, é o que escutamos, uma conversação, que é essa infecciosidade, conforme eu tenho falado, eu estou explicando. E é dentro dessa inveja também os discípulos, quando Jesus ensinava, ser tardio no falar, rápido no pensar, quem quer ser grande seja o menor, quem quer ser servido que sirva, estava induzindo. Porque eu te digo que o texto bíblico nos ensina para quem estuda. Um texto diz que a mãe de Tiago e João foi e pediu para um sentar à direita, outro à esquerda. O outro texto diz que o próprio João, que também distorce, diz que era o discípulo amado. Deus não faz acepção de pessoa, mas ele que faz todo o relato das falibilidades de Pedro, se esquecendo que tudo que Pedro fez foi para se cumprir a palavra de Deus que está em Isaías 53. Se você estudar, você vai entender. Então ele relata as falibilidades de Pedro, mas Pedro foi chamado e escolhido para liderar. Eu sei que havia conflito, guerra, rivalidade, inveja entre eles. E eles eram idólatras, sim. Eles também se tornaram incrédulos e depois que Cristo já não estava, aí sim o Espírito de Deus pôde atuar no deles, eles cresceram. Porque eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. É aí que eles amadureceram, quando Jesus já não estava mais para orar por eles, interceder por eles, eles mesmos tiveram que tomar atitude. Então essa inveja, que a gente pode ser homicida falando uma palavra, ofendendo, é onde que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Então, é onde a palavra de Deus diz que está: essas coisas vos declaro, como está escrito Dante, e os que cometem tais coisas não podem herdar o reino de Deus. Então, que os frutos do Espírito é o amor, que é a caridade, ter o gozo, que é essa paz, que é a harmonia. Dentro dessa longanimidade, é o que diz: se alguém te ofender, não temos que perdoar só 7 vezes, é 70 vezes 7, né? Que é essa benignidade, que é a bondade, que agora o Espírito doutrinado, é os frutos do Espírito, dentro dessa fé, dentro de nós, que traz essa mansidão, que vira uma